orando com o santo do dia. Celebramos hoje mais um mártir do início do cristianismo, São Marcelo de Tanger. O martírio de São Marcelo está estreitamente ligado ao de São Cassiano e sua paixão é um belo exemplo de autenticidade, graças à sua prosa enxuta, essencial e sem digressões, sem os enriquecimentos usuais na história dos primitivos cristãos. Ou seja, o testemunho de São Marcelo é um testemunho claro, contundente e objetivo. Marcelo era um centurião do exército romano, da guarnição de Tanger. Como tal, foi enviado a participar dos festejos do aniversário do imperador Diocleciano. Era sabido que em tal circunstância os participantes deviam honrar uma estátua do imperador com um gesto, lançar incenso no braseiro posto a seus pés, que os cristãos consideravam como um ato idolátrico, e de fato era, oferecer honrarias de Deus a uma estátua do imperador. Marcelo recusou-se a fazê-lo, e para mostrar-se coerente, retirou as insígnias de centurião, jogou-as aos pés da estátua e se declarou cristão. Por muito menos isso seria possível da pena capital, ou seja, ele realmente manifestou diante de todos, como ele mesmo declara, dizendo diante das autoridades: declarei publicamente e em alta voz que era cristão e não podia prestar juramento e servir sob outras insígnias que não fossem as de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai onipotente. Marcelo, de fato, ele foi muito corajoso e manifestou a sua adesão total a Cristo, mesmo sabendo que a punição seria a morte. E ele manifestou publicamente diante das autoridades que poderiam levá-lo ao representante do imperador. E foi chamado o escrivão para que redigisse uma ata oficial sobre a rebeldia do centurião. O funcionário recusou-se a redigir as atas processuais. Imitando o centurião Marcelo, jogou fora a pena, protestou pela injustiça perpetrada contra os inocentes condenados à morte por adorarem o único e verdadeiro Deus, e declarou-se também cristão. Foram ambos aprisionados e pouco depois sofreram um martírio. Marcelo em 30 de outubro e Cassiano em 3 de dezembro. O poeta Prudêncio dedica-lhes um hino. O que me fascina verdadeiramente na história de São Marcelo é a coragem demonstrada por ele, a ponto de empenhar o que há de mais precioso a uma pessoa, a própria vida, em nome da verdade em que acredita. Tal força teve o gesto que São Cassiano não hesitou em seguir. Seguiu o exemplo, optando por atitude igualmente radical e grandiosa. Que testemunho contundente dos mártires, né? Foram ambos martirizados, mas eles manifestaram publicamente a sua fé em Jesus Cristo, e isso fez e faz deles duas testemunhas eternas, porque o testemunho de um mártir, ele é infinito.
até hoje, o testemunho contundente de São Marcelo, continua a nos exortar a perseverar na verdade do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, diante de tantas falsas profecias, diante de tanta mentira, diante de tantas heresias e falsas propostas. É preciso permanecer firme e fiel na verdade de Deus, mesmo que isso nos custe sofrimentos. Como o próprio Senhor Jesus disse, quando nos deu o nosso defensor, o Paráclito, aquele que nos conduz à plena verdade, que é o Espírito Santo. E nós temos que confiar que o Espírito Santo verdadeiramente é o nosso defensor, ele é a força de Deus colocada em nós. Ao aceitar uma missão difícil, São Marcelo foi exemplo de humildade e confiança em Deus. Ele nos ensina ainda a submeter-nos às provas com aceitação, abraçando a própria cruz, sem ter medo. Amém? Oremos com São Marcelo de Tânger. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Marcelo a graça da fidelidade até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Marcelo, rogai por nós e pela Santa Igreja. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, orando com o Santo do Dia, um belo caminho para fortalecer a nossa fé e nos fazer crescer no amor e na fidelidade a Cristo. Assista esses vídeos e divulgue-os, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal. Com essa relíquia de Santa Mira, eu te dou a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Até o próximo. Fique na paz de Deus.